apanhe a Bíblia Sagrada e abram em Provérbios, capítulo 26, apenas o versículo 4. Se houver algum irmão desprovido da palavra de Deus, se você tem intimidade para estar ao lado desta pessoa, esteja para que todos compartilhem a leitura bíblica que se encontra em Provérbios, capítulo 26, versículo 4. E segundo a tradução João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, está escrito assim: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faças semelhante a ele. Uma definição da palavra estultícia é tolice, estupidez. Vamos lá, no 3, a igreja repita o versículo, Provérbios 26, versículo 4. 1, 2, 3, a igreja. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Amém. Podem tomar os seus assentos. O tema da mensagem que ora vos trago da parte de Deus é como agir diante das afrontas. Repito o tema da mensagem: como agir diante das afrontas. O propósito específico desta mensagem é fortalecimento espiritual. Segundo a tradução da Nova Versão Internacional, está escrito assim, não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Uma definição dessa palavra insensato, que não é conforme ao bom senso, à razão. Eu quero considerar algumas coisas inserido nesse contexto. Primeiro, aqueles que te afrontam também te promovem. Segundo, não revidam a afronta, o mal não está em você. Terceiro, a melhor resposta para a afronta é o silêncio. A melhor resposta é não dar respostas. Quarto, toda afronta demasiado à sua pessoa só terá o efeito que você permita que ela tenha. Repito, toda afronta demasiado à sua pessoa só terá o efeito que você permita que ela tenha. Quinto, a unção que te sustenta é maior que a afronta que quer te derrubar. A unção que te sustenta é maior que a afronta que quer te derrubar. A afronta frequentemente se refere a insultos, injúria ou palavras que ferem a honra de alguém. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 23, esse texto bíblico está se referindo a Jesus. O Filho entregava as afrontas àquele que julga com justiça, ou seja, Deus. Vamos ler o texto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Queridos ouvintes da palavra de Deus, as afrontas são necessárias para Deus ser glorificado em sua vida. As afrontas de tais pessoas, quando um servo do Senhor
ali em 1 Samuel, no capítulo 25, versículo 39. E, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo no mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por mulher. Então a afronta de Nabal contra Davi se voltou o mal contra ele mesmo. Em 2 Reis, no capítulo 19, versículos 16 e 35, também está registrada esta passagem bíblica. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, mas vamos ler 2 Reis, capítulo 19, versículo 16 e 35. Senaqueribe, rei da Síria, havia tomado 46 cidades aproximadamente, cidades fortificadas, e se levantou contra o 13º rei de Judá, Ezequias, para afrontá-lo, mandando mensageiros para afrontá-lo, dizendo que tomaria também a cidade de Judá e Jerusalém, e que o Deus de Ezequias não poderia livrar ele. Ezequias e Isaías, filho de Amós, oraram, entregando a afronta nas mãos de Deus. 2 Reis, capítulo 19, primeiramente o versículo 16. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Agora o versículo 35. Está escrito: sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E, levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Não guarde as afrontas para você, transfira para o teu Deus. Repita após mim, diga: não guarde as afrontas, diga: transfira para Deus. A palavra do Senhor em Isaías, no capítulo 61, versículo 7, nos fala que no lugar da vergonha nós teremos dupla honra, no lugar da afronta teremos grandes júbilos, vamos experimentar grande alegria. Isaías, capítulo 61, versículo 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis a vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. No lugar da vergonha teremos dupla honra, no lugar da afronta teremos grande júbilo, nós vamos experimentar grande alegria. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, às vezes Deus permite as afrontas para que o nome dele seja glorificado através de sua vida. A afronta, ela pode ser sofrida em vários lugares. Exemplo, tanto no ambiente pessoal, quanto no profissional e também no espiritual. Em casa com o cônjuge ou com os filhos, com parentes, vizinhos, chefes ou colegas de trabalho, no trânsito, no colégio, irmãos que professam a mesma fé que nós, etc. Onde houver interações humanas, pode ser o palco para as afrontas. Depende muito da atitude e comportamento das pessoas envolvidas para que haja uma afronta. Também existem aqueles que estão sendo afrontados
A afronta pode ser dirigida a uma pessoa, um grupo ou até mesmo a Deus. O que Jesus nos ensina sobre as afrontas? Para perdoarmos o nosso ofensor. Confiar em Deus, em vez de buscarmos vingança. Orar por aqueles que nos afligem. Vejamos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus capítulo 5, versículo 44. Está escrito assim, ó. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi extremamente afrontado. Davi foi afrontado pelos próprios irmãos, por Saul, por Golias, pela sua própria mulher quando trazia a arca do Senhor para Jerusalém, por Absalão, o filho revoltado, por Simei, com maldições e pedradas. E Davi desprezou as afrontas de Simei. Davi desprezou as afrontas de Simei, que atirava pedras nele e afrontava ele com maldições. Como lidar com as afrontas? Primeiro, domínio próprio e autocontrole. Repitam após mim, diga: domínio próprio e autocontrole. Segundo, equilíbrio emocional. Diga: equilíbrio emocional. Terceiro, seja um gestor das circunstâncias. Ser gestor das circunstâncias é ter uma vida estratégica, habilidade de tomada de decisão, é ter uma postura proativa para lidar com a imprevisibilidade do mundo. Isto é ser um gestor das circunstâncias. Avalie a situação, identifique os pontos chaves e entenda as possíveis consequências de suas decisões. Forte não é quem afronta, e sim aquele que calado escuta e ignora sem perder sua razão. Você não precisa conhecer o gigante que te afronta, você só precisa conhecer o Deus que você serve. As pessoas que falam da sua conduta, tentando denegri-la, pode estar apontando defeitos em você que na verdade são deles. Provérbios capítulo 12, versículo 16. O insensato, sem juízo, o tolo, o estúpido mostra logo quem é, mas o prudente não revida as afrontas. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Alguém me ouve? Quando alguém tenta sujar a sua imagem para outras pessoas, ela não tem a capacidade de te superar, então ela tenta te diminuir. Quando não conseguem te manipular, eles vão tentar manipular os outros para que pensem mal de você. Então, não volte a ser íntimo com quem tentou destruir a tua imagem. Humilhar o outro é a defesa de uma pessoa ignorante pela necessidade de se sentir superior. Vou repetir que isso é importante. Humilhar o outro é a defesa de uma pessoa ignorante pela necessidade de se sentir superior. Ignore as afrontas opressoras. Desvie-se do mal. Seja amor,
seja luz, seja piedade, seja honestidade, seja sua verdadeira essência, seja você, seja único. Não ligue para as críticas. Lembre-se, os críticos são pessoas sem objetivos. Repita após mim, diga: os críticos são pessoas sem objetivos. As pessoas podem te julgar por sua aparência, mas não ligue, porque o caráter é invisível aos olhos. Vou repetir: as pessoas podem te julgar por sua aparência, mas não ligue, porque o caráter é invisível aos olhos. Não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Diga: vence o mal com o bem. Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos capítulo 12, verso 21. Vamos ver o que está escrito? Não te deixes vencer pelo mal. Vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. No 3 da igreja, repita o versículo. 1, 2, 3, a igreja. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Diga: não se vingue. Não se vingue. Aqueles que te afrontam. Diga: porque Deus te dará a vitória. Provérbios capítulo 20, verso 22. Provérbios 20, 22. Vejamos o que está escrito. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livra. Conclusão da mensagem. A palavra de Deus nos ensina a não retaliarmos as afrontas, mas sim a respondermos com o bem e a oração, confiando que Deus irá lidar com a situação e que essas provações são oportunidades para crescermos em fé e em caráter. Vamos considerar que em meio às afrontas, primeiro, Deus não nos abandona. Segundo, precisamos ter a paciência e a fé, porque são fundamentais. Terceiro, Deus pode usar as afrontas para você crescer e ficar mais forte em Deus. E por fim, perdoar, assim como nós esperamos ser perdoados por Deus. Perdoe aqueles que te afrontam. Não vos preocupeis com as afrontas. Deus está no controle de tudo. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, igreja. Se coloquem de pé. Deus está cuidando de tudo, irmãos. Não tema. Deus é contigo. Deus é fiel. Aleluia. Ele nos livra da afronta. Deus te livra da afronta. Deixem falar o que quiserem falar. As palavras de afronta. Deixa fazer o que quiserem. Deus é contigo. Podem se levantar. O maior que está conosco. Podem falar. Quem nos justifica é Deus. Dizendo que o Senhor. Nós somos igual o pandeiro. Quanto mais bate, nós fazemos festa. Venho a ti, Pai.
Ore por aqueles que estão te afrontando. Não maldiz os que estão te afrontando. Salva-nos das suas mãos agora. Perdoe os que te afrontam. Saibam que só tu, Senhor. Deus é justiça. Orou? A Ele pertence a justiça. Ele é um Deus zeloso Sim, diz o e também